O que você entende por respeito? Eu entendo, acho que o respeito também tem tudo a ver com a educação. Eu acho que a educação, ela não tem classe social. Então eu acho que a partir do momento que a pessoa tem educação, ela passa a respeitar o direito do outro. Dona Lécia, a senhora acha que a gente vive num mundo onde as pessoas respeitam umas às outras? Infelizmente não. Ainda está faltando muita coisa para chegar até lá. Entendeu? A gente percebe que, por exemplo, a gente vai nos bancos, há uma falta de respeito com a gente que é mais idosa, sabe? E os coletivos, como eu te falei, e assim por diante, tá difícil. Respeito, 8 letrinhas que juntas andam cada vez mais sumidas do nosso dia a dia. Com o passar do tempo, será que a gente tem perdido os nossos princípios? O que a Bíblia fala sobre isso? É sobre este assunto que a gente vai falar hoje. Em casa, nas ruas, dentro dos coletivos, não importa o lugar, em várias situações podemos presenciar cenas de desrespeito com o próximo. Onde existe, se eu sou o centro do mundo, se os meus valores são os valores primordiais, o outro entra como alguma categoria para a qual eu posso ou não dar relevância. E outra marca forte no nosso contexto é a desconsideração da tradição. Então, o respeito tem muito a ver com tradição. A partir do momento em que eu não preciso mais valorizar essa tradição, porque eu valorizo o presente e valorizo eu mesmo, tudo aquilo que me diz respeito, as pessoas começam a questionar se valeria a pena ou não considerar o outro. Mas de onde vem tanta falta de respeito? A gente pode perceber que desrespeito começa desde a infância, quando a criança agride verbalmente os pais, ela agride fisicamente os pais, ela agride professores e ela não recebe nenhum tipo de sanção ou punição por isso. Então ela começa a perceber que tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu só recebo sorrisos e valorização. E essa falta de limites pode ter reflexos em outras fases da vida. Quando ela se torna adolescente, em que ela vai construir a sua identidade ela foi pautada tendo como referência a permissividade e o relativismo. Tudo depende. Né? O meu filho pode, essa criança pode. Então, na adolescência, ele vai tender a transgredir, porque o adolescente precisa construir a sua identidade, ou firmar a sua identidade. Então, a transgressão é uma tentativa de firmar a sua identidade. O que acontece? Se ele foi criado na primeira infância, acreditando que ele podia todas as coisas e que tudo dependia, na adolescência ele corre o risco de se tornar um adolescente não só rebelde. Então a gente começa a caminhar aí de uma rebeldia que seria típica da adolescência, mas para quem existe a lei, para uma transgressão. A transgressão não tem lei. E isso é complicado. Porque se não tem lei, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso avançar sinal, eu posso beber até e matar quem estiver na minha frente, involuntariamente, porque eu estou preocupado só comigo. E a gente percebe que esses reflexos vão acontecer na fase adulta. Então a gente vai perceber uma série de adultos que, para quem não existe lei, a lei é ele que dá. Não dá para sair fazendo tudo que vem à cabeça, né, gente? Para um bom convívio, o respeito é fundamental. Mas esta não é uma questão de hoje. A própria palavra fala sobre o assunto. Então, gente, quem vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o respeito é o pastor Vinícius Lato. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Vanessa. Pastor, o respeito ele está relacionado diretamente ao amor ao próximo, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, Vanessa, uma vez que o amor é um mandamento, então ele está diretamente ligado novamente à ética, né? O amor não é um sentimento. Amor é uma ordem. Jesus nos deu uma ordem. Os 10 mandamentos trabalham com ordens. Então o amor ele é uma ética de vida. E uma ética que não pode ser vivida na singularidade. Ela é vivida na pluralidade. Então é uma ética que eu demonstro a respeito da sua pessoa.
Então, por isso que o amor é tão importante quando é ligado a essa palavra respeito, né? É impossível amar sem ética e é impossível amar sem respeito ao próximo. Para se conviver em sociedade, eu acho que o princípio básico é o respeito mesmo pelo direito do outro, pela liberdade do outro, e por aí vai. O senhor acha que hoje a gente conseguiria retomar a ideia original do respeito, do que é respeitar o outro? É um ideal, é algo que a gente precisa retomar, né? Então a gente vê gente falando no telefone dirigindo, a gente vê pessoas, né, que dirigem alcoolizadas, e tudo isso fere, né, a convivência das pessoas, fere a convivência da sociedade. Então a gente vê gente morrendo por causa de gente dirigindo alcoolizada, a gente vê pessoas sendo de alguma forma prejudicadas, até mesmo na sua estrutura física depois, por causa de uma pessoa que estava falando no telefone, no trânsito. E o respeito talvez traria respostas significativas para tantos momentos assim complexos que a gente está vivendo hoje, né? Mas aí a falta de respeito leva ao quê? A tantas políticas e medidas que não combatem, na verdade, a falta de caráter, que na verdade é isso que o ser humano traz consigo decorrente do pecado original. Pastor, eu acho que você falou tudo, assim. Se você quer ser respeitado, você tem que dar o respeito também, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Com certeza. E fica assim, aquela orientação, né, do Senhor Jesus, que é assim, dê respeito independente do respeito do outro, né? Porque a gente vive muito hoje numa construção assim, vou fazer se fizerem por mim. É condicional. E isso não leva a mudança nenhuma. Porque nem sempre eu vou ter do outro aquilo que eu espero. Mas isso não me isenta de cumprir o meu papel e a minha responsabilidade diante daquilo que eu sei, de aplicar a ética, né? A ética que me leva ao respeito. Então, gente, eu acho que essa matéria só vem acrescentar e reforçar esse pedido mesmo. A gente precisa de respeito para a gente ter um convívio bacana, ter um convívio amigável, o respeito acima de tudo. Então fica a dica aí do balaio para você que está em casa. Respeito e amor, respeito e amor, respeito e amor, respeito.